Então é isso que vamos passar a analisar. Quando vemos, por exemplo, acerca da estrutura do Antigo Testamento, a estrutura da Bíblia no contexto geral, e na página 7 ainda, o fato dele ser aceito como autoridade no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Antigo Testamento é citado como autoridade. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, como a escritura inspirada pelo Espírito de Deus. Segundo de Timóteo 3,16, o Antigo Testamento é considerado a escritura ou as escrituras pura e simplesmente. Aí cita também Lucas 4, 21, 24, 27 e outras referências mais que tratam acerca disso. Então, sempre quando você, paginando o Novo Testamento e vendo a atividade dos apóstolos, Atos dos Apóstolos descrevendo o início da igreja, a pregação, a propagação da mensagem de salvação, a fundação de igrejas, a ministração de doutrina, o ensinamento, a fundamentação para a discussão em relação às doutrinas bíblicas. Tudo isso tem por escopo os textos do Antigo Testamento. Então a Bíblia com a qual os apóstolos saíram pelo mundo para cumprir a ordenança, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, que é as boas novas, que não é um termo técnico referente aos três sinóticos e ao Evangelho de João, mas sim as boas novas apresentadas por Cristo Jesus com relação à salvação pela graça, a salvação no seu nome, no seu sangue, no seu sacrifício. Essas são as boas novas. A base para a pregação acerca das boas novas e a propagação dessa mensagem pelo mundo é o Antigo Testamento. É neles que os apóstolos, que os discípulos, que os cristãos se apoiam para construir toda a sua pregação, a sua propagação da mensagem de salvação. Então vemos que o Antigo Testamento, de forma alguma, ele deixa de ter autoridade no Novo Testamento. De forma alguma. Ele é a base sobre a qual trabalham todos esses autores. Inclusive em Apocalipse, na conclusão, você verá que ao tratar de toda a fundamentação do reino de Deus, da propagação do reino de Deus na terra, é citado os fundamentos. E quais são? Está fundado sobre os profetas e os apóstolos. Está fundado sobre os profetas e os apóstolos. Os profetas referindo-se logicamente ao Antigo Testamento, que falou profeticamente acerca do Novo. E no Novo Testamento foi propagado a toda a terra, a toda a criatura, por meio dos apóstolos, que foram usados pelo Espírito Santo de Deus para propagar a mensagem de boas novas de Cristo Jesus e também interpretar as consequências da mensagem de boas novas à vida da igreja, a interpretar acerca da forma como a igreja viverá debaixo do novo pacto, da nova aliança profetizada pelo antigo pacto, pela antiga aliança. Então vemos aí como funciona, como é uma tessitura, é algo que está entrelaçado, que é impossível de ser dissociado, estão completamente relacionados. Então, mesmo que o antigo tenha que ser lido pela ótica do novo, de forma alguma ele perde poder e autoridade, porque é sobre esta base de Antigo Testamento que os personagens do Novo Testamento vão propagar a mensagem pelo mundo. Então, passando essa questão, a gente chega aqui na página 8 e a gente começa a tratar agora acerca de comprovações arqueológicas importantíssimas, fundamentais, que vem trazer mais autoridade com relação aos textos bíblicos, com relação à autoridade com que a Bíblia se manifesta em relação aos fatos e com que as pessoas responsáveis trabalharam com o texto bíblico, sempre levando em consideração o caráter canônico, o caráter inspiracional com que esses textos eram trabalhados. Então, com isso, essas pessoas que se envolveram no trabalho de tradução, no trabalho de cópia dos textos, assim os respeitavam, assim lidavam com eles, levando o seu trabalho muito a sério, trabalhando de uma forma subordinada à verdade do texto bíblico. Isso foi negado durante muito tempo, durante muitos séculos.
a alta crítica textual, os céticos, os filósofos, eles tentaram questionar essa fidedignidade com que os tradutores trabalharam, dizendo que a Bíblia foi um livro sujeito a alterações ao sabor das doutrinas, ao sabor da época, ao sabor dos pensadores com que estavam com ela trabalhando. Só que tudo isso é negado pelas evidências. E é interessante, é extremamente interessante como que a própria ciência, uma área da ciência que muito se desenvolveu, veio a trazer à luz a verdade que a Bíblia já professava há muito tempo, que estava sendo questionada, que estava sendo negada, mas que através de uma ciência auxiliar veio a ter essa verdade reafirmada. Então, com isso, vemos aqui na página 8, comprovado pela arqueologia. O texto aqui diz: em 1947, os manuscritos hebraicos mais antigos do Antigo Testamento que se conheciam datavam do século 9 e 10 depois de Cristo. É o texto de autoria dos massoréticos, né? O texto massorético, da autoria dos massoretas, que foi um grupo de estudiosos que se empenharam por volta aí do ano 1000 depois de Cristo em traduzir, em copiar os textos bíblicos disponíveis, e não somente isso, eles implementaram um sistema de sinais chamado sinais diacríticos. O hebraico, nós vamos ver isso mais para frente, ele trabalha o hebraico original trabalha somente com as consoantes. Logo, é imprescindível que alguém que esteja aprendendo hebraico esteja subordinado a um professor para que tenha o conhecimento acerca da pronúncia correta daquela palavra que vai aparecer para ele somente com as consoantes. Somente com as consoantes. Com isso, temos uma grande dificuldade quando chegamos ao ano 1000 da era cristã, devido às grandes perseguições. O povo judeu foi sujeito a muitas perseguições. No ano 70 houve a invasão de Israel pelo Marechal Tito, enviado pelo imperador Pompeu, e depois no ano 134 uma nova invasão, quando houve a revolta de Bar Koba, e com esta invasão houve uma total destruição da terra de Israel. Jerusalém inclusive teve seu nome trocado para Aélia Capitólia, e o povo que já estava sendo espalhado pelo mundo, já havia começado um movimento de diáspora, agora foram proibidos de estar em Israel. Então, com essa segunda revolta de 134, os judeus ficaram espalhados pelo mundo. E por volta do ano 1000, algumas famílias haviam se restabelecido na terra, mas a situação estava muito difícil para eles em quase todos os lugares. E tornou cada vez mais difícil o aprendizado, tornou cada vez mais difícil o acesso a muitas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo à língua original, ao conhecimento da língua original. Com isto, surge esse grupo chamado Massoretas, que se empenha em criar um sistema de sinais, os sinais diacríticos, que inseridos no texto, como pontos e como traços abaixo ou acima do texto, indicam a vogal que antes não era sinalizada, agora indicam a vogal que tem que estar presente ali naquela palavra, facilitando assim o aprendizado e a leitura para comunidades que não disponham de um erudito, um sábio, que possa transmitir esse conhecimento. Então, com isso, com o trabalho dos massoretas, temos um texto, e temos alguns textos deles preservados, textos pelo menos do ano 1000 da era cristã, e eram os textos mais antigos de que dispunhamos. Se eu não me engano, aqui temos um texto, um texto chamado Manuscrito de Alepo, que é um dos mais antigos e remete a essa tradição massoreta. Com esse texto do ano 1000, já temos aí um grande artefato, uma preciosidade que nos aponta aí a antiguidade do texto, né? Faz referência à preservação da antiguidade do texto, pelo menos do ano 1000 para cá. Agora, qual é o problema? Muitos céticos se aproveitavam dessa situação de termos apenas um texto que possa recuar até o ano 1000 da era cristã, para dizer que até então o texto tinha sofrido diversas alterações, tinha sofrido
passado por diversas modificações, adaptações para atender ao gosto, para atender ao interesse dos sábios judeus da época. Então havia esta acusação, né? Havia essa forma de lidar com o texto bíblico, dizendo que ele sofreu diversas alterações, pelo menos até o ano 1000, quando então temos um texto, uma prova, né? O texto massorético, e a partir dele cópias que seguem fielmente. Agora, isso vai mudar, isso vai ter uma grande reviravolta em 1947, como diz o texto, e eram cópias de parte dos livros da Bíblia, isto é, do Pentateuco. Em 1947 ocorreu a grande descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que aliás esta região que está sinalizada aqui é chamada também Wadi Qumran. Está perto da margem do Mar Morto, na Palestina. Estes são manuscritos muito antigos, provenientes da biblioteca de um grupo religioso judaico que floresceu em Qumran, chamado os Essênios. Os Essênios que habitavam aquela região, junto ao Mar Morto, mais ou menos no tempo de Jesus. Esses documentos são, portanto, preste atenção, são cerca de 1000 anos mais antigos que os manuscritos antes conhecidos do século 9 e 10, e contém cópias de todos os livros do Antigo Testamento hebraico, exceto o livro de Esther. Então, com este achado, caiu por terra muitas acusações falsas com relação à fidedignidade de tradução dos textos bíblicos. Então, o texto que inclusive colocamos aí, não será possível a leitura no vídeo, mas eu leio aqui. Em 1947, a história da autenticidade dos pergaminhos bíblicos foi extremamente reforçada com a descoberta do que viria a ser o maior de todos os tempos, quando o beduíno chamado Mohammed vagueava por perto do Mar Morto com o seu rebanho, e perdendo-se um animal, estava ele à procura, e arremessou pedras em cavernas, conforme a imagem acima, e ouviu o barulho de lousa quebrando. Quando foi verificar, encontrou vários vasos depositados na caverna. Alguns rolos foram adquiridos pelo arcebispo de Jerusalém, que aqui aparece presente, e outros pelo professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que fotografou e enviou algumas cópias a W.F. Albrecht, da Universidade John Hopkins, que saudou as cópias enviadas por Sukenik como a maior descoberta de manuscritos de todos os tempos. Desde então, este vasto material tem sido cuidadosamente estudado e catalogado, e compõe um dos maiores testemunhos da fidedignidade da transmissão do texto bíblico por milênios. Eu recomendo aqui, dentre as recomendações que venho fazendo, recomendo o livro Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto, para que vocês tenham conhecimento acerca da história do descobrimento dos manuscritos. É quase que um roteiro de filme. É impressionante como veio à tona esses importantíssimos manuscritos que estavam escondidos nesta caverna por séculos. E também recomendo esse livro, Os Manuscritos do Mar Morto, da editora Mercúrio, para que você tenha acesso aí a alguns textos que já foram traduzidos, ok? Interessantíssimo. E o que acrescenta para nós essa descoberta é simplesmente o seguinte: com os textos que tínhamos dos maçoretas, poderíamos recuar até o ano 1000 da era cristã com um texto original, né, com um autógrafo. Agora, com a descoberta feita em 1947 desses manuscritos, através da datação por carbono 14, que examina a perda de carbono dos materiais, nós podemos datar esses manuscritos de pelo menos 125 a.C. Com isso, podemos fazer uma comparação de manuscritos que foram preservados desde 125 a.C. com manuscritos do ano 1000 pelo menos. E ao fazer esta análise foi constatado a fidelidade. Há quase nada, assim, questão de letras, somente algumas letras que diferem entre o manuscrito descoberto em Wadi Qumran, no Mar Morto, e o manuscrito que dispunhamos já dos maçoretas.
Fica comprovado então a fidelidade dos tradutores, que era questionada, intensamente questionada, desde o ano 125 a.C. até o ano 1000 da era cristã, e daí para frente. Vemos então que aqueles que lidaram com o texto bíblico sempre lidaram de forma muito séria, sempre lidaram de forma muito respeitosa, não adulteraram o texto, transmitiram tal qual receberam, e assim podemos lançar esta credibilidade, esse ponto de vista de credibilidade sobre o texto bíblico que temos hoje em mãos. O texto que você tem hoje na sua mão, quando você abre a sua Bíblia Sagrada para ler em casa, é o texto, é pelo menos algo muito próximo do texto que o Espírito Santo inspirou os autores a pôr sobre o papiro e sobre o pergaminho. Quais são os problemas? Tradução. O problema de distanciamento e de falhas reside na tradução. Temos um idioma hebraico, uma língua consonantal, uma língua semítica. Temos um sistema de língua grega. Tradução do hebraico para o grego. Há com certeza modificações e vão haver algumas falhas de tradução, de interpretação. Depois, tradução para o latim. Do latim, tradução para o nosso vernáculo, para a nossa língua pátria, né, para a língua portuguesa, espanhola, inglesa. Traduções e retraduções. Nesta transmissão do texto original para traduções e retraduções, há com certeza o acréscimo ou a perda de algum significado importante, fundamental, que estava presente no texto original. Por isso, como na minha primeira aula, continuo recomendando, se for possível, busque ter acesso ao texto original, a língua original na qual foi escrita, para você poder se aproximar cada vez mais do significado presente no texto original. Mas essa descoberta prova a fidedignidade, a seriedade com que o texto foi traduzido. E o texto que eu tenho aqui em tela, para termos ideia da extraordinária importância dos pergaminhos do Mar Morto, o pergaminho mais antigo de que dispunhamos era o livro de Isaías, datado de 900 da era cristã. Com a descoberta dos manuscritos foi encontrado um livro de Isaías completo, ao qual os paleontólogos, já temos aí um trabalho de arqueologia e de paleontologia inseridos, trabalhando nessa questão, puderam datar por meio de carbono 14 como sendo de 125 a.C., ou seja, 1000 anos anterior ao que dispunhamos. O fato que comprova a mão soberana do Espírito Santo conduzindo esse extraordinário processo é que, ao se empreender investigações comparativas entre os textos que estavam distantes cerca de 1 milênio, puderam constatar que os textos obedeciam a regras rígidas de fidelidade na transmissão. As únicas variações encontradas em todo o livro extenso e separado um do outro com distância de 1 milênio foram 3 letras que juntas compunham a palavra luz e que consta no manuscrito do Mar Morto. Em nenhuma outra sociedade do mundo se viu tal zelo pela transmissão fiel que encontrada no texto bíblico. E isto podemos agradecer à reverência de homens que temiam a Jeová, mas com certeza a autoridade do Espírito Santo conduzindo, com certeza, sem sombra de dúvidas, conduzindo todo esse trabalho, toda esta obra. Então isso é para você ter a noção do peso e da importância da descoberta desses manuscritos e o quão eles vieram elucidar a seriedade com que sempre foi tratada o trabalho de tradução dos textos bíblicos e quão importante também, quão autêntico é o texto que você tem em mãos. Cai por terra aquelas lorotas de manipulação do texto ao longo da história, que um autor manipula desse jeito, outro põe outra coisa, outro acrescenta, outro tira, ao sabor dos seus desejos, da sua vontade e dos seus interesses. Está aí a prova. Está aí a prova. O texto foi transmitido tal qual foi recebido. É isso que nos mostra aí essas evidências arqueológicas importantíssimas. Passamos agora para a questão cronológica de fato. Então, aspecto cronológico do Antigo Testamento. Aí vemos
discrepâncias em sistemas cronológicos. E essas discrepâncias devem-se a alguns